Bem, eu quero que agora você perceba que esse som de Sá também é formado com C cedilha, entendeu? Que veja, vamos aqui, ó. O som Z mais A é Zá, Z mais E é Zé, Z mais I é Zi, Z mais O é Zó, Z mais U é Zu. Esse Zá, Zé, Zi, Zó, Zu é o mesmo som da letra S, ó. Sá, Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. O som é o mesmo. A palavra escreve diferente, mas o som é o mesmo, ó. Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Então veja bem, como a gente está começando a escrever, a gente, por exemplo, escreve, em vez de escrever mesa com S, é comum a pessoa escrever mesa com Z, porque o som Zá e do som do Z e do S é o mesmo som, entendeu? Ah, como é que eu vou saber? Ó, lendo a gente lê, a gente acaba gravando que mesa é com S, né? Entendeu? Mas o som é o mesmo. Quando você, isso é para você saber. Se você vê a palavra escrita, essa sílaba Já, é o mesmo som da sílaba SA, é o mesmo som da sílaba ZA, é Zá. Zá, Zá, Zé, Zé, Zi, Zi, Zó, Zó, Zu, Zu. É o mesmo som. A mesma coisa é aqui, ó. Se você vê essa palavra escrita C cedilha A, é o mesmo som de Sá. CE, que a gente aprendeu na primeira aula, C, é o mesmo som de SSE. C, C. O CI, Si, é o mesmo som que a gente viu na primeira aula, é o mesmo som de dois S de Si, Si. C cedilha O, Su, é o mesmo som de dois S O, Su, Su. E SSU, Su, C cedilha U é Su. Então você vê na palavra escrita com C cedilha A, é o mesmo som de Sá, ou 2S é o mesmo som. Ao ver essa sílaba, é o mesmo som, ó. Sá, Sá, Sé, Sé, Si, Si, Só, Só, Su, Su. Então veja bem. Então vamos lá aqui, ó. Z, Zé, Zá, Zé, Zé, Zi, Zi, Zeu, Zó, Zeu, Zu. Z, I, Zi, CO, Co, né? Então, Zico, Zico. Percebe? Aquele jogador de futebol famoso do Flamengo, do Brasil. Z, aqui é a mesma coisa. Z mais E, Zé. R-O, Ró. Perceba que, diferentemente do S, que quando no começo da palavra, no meio da palavra tem um som de Zá, mas no começo tem um som de Sá, o Z não, o Z independente, em qualquer lugar da palavra que tiver, vai ter esse som. Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Ó, Zé, Z mais E, Zé, R-O, Ró, Ró. Zero, zero. Zero ou zero? Zero, né? Zero. Aí perceba que no mesmo, ó, independente do lugar onde está na palavra, o Z tem o mesmo som sempre, ó. Zu, Zá, Zé, Zá, Zé, Zi, Zó, Zu, é o mesmo som sempre, ó. C mais A, K. C, Z mais U, Zu, Z mais A, Zá. Então, K, Zu, Zá, certo? Cazuza, é o Cazuza, famosíssimo Cazuza, né? Então escreve assim, Cazuza. Aí você poderia falar, eu poderia escrever, você está começando a escrever, você escreve assim, ó, não vai ficar, é o mesmo som, Cazuza. É o mesmo som, seria assim, se tivesse assim, Cazuza, só que não escreve com S, escreve com Z, embora o som seja o mesmo, se escreve com Z, certo? Escreve com Z. Bem, vamos lá aqui, para não complicar, vou perder tempo para não complicar, bom. Aqui é o Sá. C cedilha A, CA é K, mas C cedilha A é Sá. E
quando a letra CO seria có, mas C cedilha O é só. Eu uso CU, C cedilha U, SU. E o C é sé, C e Si. Então aqui fica Sá, Sé, Si, Só, Su. O que a gente, quando quer dar esse som Sá, a gente muda o C pelo, em vez de escrever K, C-A-K, a gente escreve C cedilha A, Sá, e fica Sá. Veja bem aqui, B, B mais A, Bá, C cedilha O, Só. Então fica baço, baço, baço. C mais A, K. Aqui você vai ver bem a diferença. Ó. C mais A, K. C cedilha A, Sá. C cedilha A, Sá. C mais A, K, certo? C cedilha C mais A, K. B mais E, B. Ou B, né? No caso, C cedilha A, Sá. Então, cabeça. Certo? Cabeça. Cabeça. Aqui você, nessa palavra, você vê bem a diferença do som do C para o C cedilha, né? Aí você está começando a escrever, você escreve assim, cabeça. Seria o mesmo som, né? O som é o mesmo, certo? Mas aí você vai lendo, aí você vai ver que cabeça se escreve com C cedilha e não com dois S's, né? Que é o mesmo, embora seja o mesmo som, a gente escreve assim. Escreve assim. Aço. Aço. C cedilha O, o som de So. So, né? O mesmo som. Aço. Então, aço, né? Você percebe que você poderia escrever assim também, ó. Aço. Seria um erro aceitável, né? Mas aí ao ler as palavras você aprende que aço se escreve com assim, certo? Você lendo, a gente aprende lendo, a gente lê e aprende a escrever. Mas se você escrevesse, se você vesse esse assim, se cedilha O, você sabe que o som é So. E se você vesse assim, você saberia que o som também é So, é o mesmo som. Mas para escrever, você escreve assim, aço. Importante aqui, você está querendo aprender a ler, então importante é aprender o som da sílaba, saber que a sílaba tem o mesmo som. Aqui o A, a letra A, o B, R, A fica Bra, C cedilha O, So. Abraço. Dá um abraço em alguém, abraço. Abraço. Mesma coisa aqui, você poderia confundir, tá escrevendo no começo, aí você escreve So. Escreve assim, ó. Vocês, um erro, não vai ficar com raiva de você por causa disso, é um erro comum, porque o C cedilha O tem o mesmo som de SSO, né? Então seria um erro, é um erro aceitável, né? Não vai, porque o som é o mesmo. O som é o mesmo. Então, o som é o mesmo. Então é isso. Acredito que então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o Z tem um som de S. No caso aqui, é importante você gravar assim. O Z tem um som de S. Zá, Zé, Zi, Zó e Zu. Só que o S é só dentro da palavra. E o Z, independente da posição na palavra, ele tem sempre o mesmo som. O S, quando está no começo da palavra, vai ter o som de assim. Vai ter o som do C cedilha, né? Como se fosse. E o Z não. O Z, independente da posição na palavra, aqui ou no começo ou dentro da palavra, o som não varia do Z. Certo? E o C cedilha tem um som de Só. Aí, agora uma coisa eu quero deixar claro aqui para você, ó. O C cedilha nunca é usado para começar uma palavra. Você nunca, embora o som seja assim, você nunca escreve isso, ó. Não pode escrever isso, ó. C, sala, porque o C cedilha não começa a palavra.
O C cedilha, ele está sempre, perceba aqui, ó, sempre dentro, dentro da palavra, ó, dentro, ele nunca começa. Então, se você vê aqui, você não, esse erro aqui não pode começar, porque o C cedilha não começa a palavra, embora o som seja igual, embora seja o mesmo som, você escreve com S, que o C cedilha nunca começa a palavra, entendeu? Nunca começa uma palavra C cedilha. Mas o som é o mesmo. Isso aqui é o som de C cedilha. Isso aqui, esse C aqui, ó, é o mesmo som desse C, do CE aqui, ó. Esse C aqui é o som do CE, certo? No caso aqui seria C, né? C, não C cedilha como eu coloquei, selo. Mas aqui você não usa o C, aqui é S, certo? É S. E aqui não. Aqui seria o som de C, é o mesmo som de C cedilha Sá. Esse aqui começando é o som de Sá, é o mesmo som de C cedilha A. E aqui esse U Su é o mesmo som de C cedilha U. Mesmo som. Só que a palavra nunca começa com C cedilha. Bem, acredito que tenha dado isso, né? Então é isso. Acredito que é importante você gravar que o Z e o S tem o mesmo som, Z, Z, azul, só que o S é só dentro da palavra e o Z independente da posição da palavra, no começo, no meio, dentro, é o mesmo, e não varia, né? Como você percebeu aqui. E o C cedilha tem o mesmo som do 2 S. O 2 S tem o mesmo som do C cedilha. Bem, acho que deu para entender, né? Bravo.